Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos pro Giro? Uma conferência nos Estados Unidos, onde acontece a Assembleia Geral da ONU, resultou em posicionamentos importantes sobre a situação da guerra no Oriente Médio. O Guilherme Marconi traz o destaque. A França reconheceu o Estado da Palestina e engrossou a lista de mais de 140 nações favoráveis à coexistência dos dois estados. Emmanuel Macron criticou os discursos de ódio contra Israel e exigiu que o Hamas liberte os reféns sequestrados há 2 anos. O presidente Lula participou da mesma conferência na Assembleia Geral da ONU e voltou a chamar as ações de Israel em Gaza de genocídio. O governo americano ampliou o rol de alvos da Lei Magnitsky. Isa Staciarini. Estados Unidos ampliam sanções contra o Brasil, incluem a mulher de Moraes na Lei Magnitsky e revogam o visto do advogado-geral da União e de outras 5 autoridades, incluindo o juiz auxiliar do gabinete do ministro. O representante dos Estados Unidos chegou a chamar Moraes de ator estrangeiro maligno. Ministro diz que restrição é ilegal e lamentável. STF afirma que a medida contra a mulher de Moraes é injusta. O governo frisou que o Brasil não vai se curvar a mais essa agressão e falou em tentativa de ingerência em assuntos internos. Por aqui, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo por coação no processo sobre golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro também tinha sido indiciado pela Polícia Federal, mas não foi incluído na denúncia. O PGR Paulo Gonet diz que os dois tentaram pressionar ministros do Supremo Tribunal Federal para absolver Bolsonaro na trama golpista. Ele se refere principalmente à atuação junto às autoridades americanas, resultando no tarifaço contra o Brasil e no uso da Lei Magnitsky. Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos e tentando proteger o mandato, mesmo com as faltas por estar morando fora. Se a denúncia for aceita, ele vai se tornar réu, o que pode comprometer os planos de disputar a presidência ou o Senado em 2026. Todo esse cenário influencia também nas articulações da anistia, assunto para Samantha Klein. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de pressionar os ministros do Supremo pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se condenado, o parlamentar poderá ficar 8 anos inelegível e os planos de concorrer em 2026 serão barrados. Na denúncia, Paulo Gonet também incluiu o jornalista Paulo Figueiredo, que vem atuando junto de Eduardo nos Estados Unidos para buscar sanções contra o Brasil. Em resposta, Eduardo afirmou que a denúncia no mesmo dia em que os americanos aplicaram mais sanções contra autoridades brasileiras demonstra perseguição política em curso. A gente volta já. Falamos agora de declarações do ministro Fernando Haddad em agenda em São Paulo. Felipe Igreja. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu a necessidade de ajustes no arcabouço fiscal e disse que a tarefa é de responsabilidade não apenas do Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário. Haddad disse que gastos contratados ainda no governo de Bolsonaro impactam nas contas públicas atualmente e que será necessária uma nova rodada de negociações com o parlamento para fazer ajustes. Passando ao noticiário policial, um homem que matou a mãe em Minas Gerais virou réu. Débora Costa. O ex-servidor que matou a própria mãe em Belo Horizonte foi denunciado por feminicídio pelo Ministério Público de Minas. Matheus França também vai responder por ocultação de cadáver e fraude processual. Conforme o órgão, o feminicídio ficou caracterizado pelo fato do crime ter sido cometido contra a vítima Soraya França em contexto de violência doméstica, familiar e patrimonial, já que o filho cobrava dela o pagamento de dívidas com jogos de aposta online. E a primavera chegou nessa segunda-feira, 22, dia que marcou o equinócio, só que a estação das flores veio com uma frente fria e alerta de temporal em boa parte do país. O Clauson Dutra acompanhou a situação em São Paulo.
O estado de São Paulo registrou mais de 640 quedas de árvores numa segunda-feira de ventania, com rajadas que se aproximaram dos 100 km por hora na capital. Quase 1 milhão de imóveis chegaram a ficar sem luz na Grande São Paulo. A ventania destelhou casas, quebrou janelas e afetou a circulação dos trens. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. Tá gostando do nosso Giro? Por favor, segue a gente no Spotify e dá 5 estrelas, que ajuda muito. Também estamos no site, no aplicativo da CBN e em todos os agregadores de podcasts. Aproveita para compartilhar o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro!